Bom dia, pessoal da turma de redes de computadores. Hoje nós estamos entrando na nossa aula de número 8, tá? Depois tem uma aula de número 9, a aula de 10 já é a prova. Então a gente tem que se ligar nessa jogada aí. Nós vamos ter prova na sequência. Pois bem, pessoal, na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a entender a divisão de subredes, tá? Para isso é importante que vocês prestem muita atenção. Esse vídeo ele tem que ser visto com calma, visto, revisto. Esse e o próximo, tá? Então vamos lá. Classificação das redes IP. Deixa eu ter trocado a tela aqui, né? Deixa eu botar isso aqui para cá que isso interessa para mim, né? O tempo, pessoal. Buena. O que acontece aqui então com a classificação das redes IP? Algumas coisas nós vamos ter que revisar aqui, né, pessoal? Primeiramente, o IP, que significa Internet Protocol, ele é um número composto por 32 bits, que nós já vimos, né? Então, normalmente ele é representado na forma de 4 bytes. Então, se tu pegar 32 dividido por 4, nós vamos ter a representação de 8 bits. E nós dividimos eles em grupos de 4. Então vamos pegar aqui a calculadora para a gente dar uma olhada, que vai ser uma bastante amiga de vocês agora. Você pode vir aqui e exibir a calculadora de programador. E aí a gente tem as bases aqui, ó, binário, se quiser mudar para decimal, autoclica e muda. Se nós pegarmos aqui a base binária e você colocar, já que eles são 4 bytes, se você colocar 4 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai dar 0. Agora, se você colocar 8 bits de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, notem que a base binária aqui, ela vai de 0 a 255, então, né, que é a base decimal. Notem que a conversão, se nós pegarmos esses 8 bits, o maior número que nós vamos ter com todos eles preenchidos é 255. Né? E aí o que acontece? Então o que seria um broadcast, pessoal? Opa, passei um slide. Um broadcast é a comunicação que vai para o IP 255.255.255.255.0. Então vamos pegar um exemplo aqui no Excel que eu tenho aberto para nós. Se nós tivéssemos aqui a seguinte situação. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente conseguir pegar todos de uma única vez, tá? Se nós tivéssemos a seguinte situação aqui, o IP 192.168.0.1, e aí vou seguir aqui, vou colocar 10 IPs, né? Ó, se a gente tivesse esses IPs aqui, e eu tivesse que comunicar um ping, né, para cada um deles, o que a gente ia fazer? A gente ia chegar aqui, ó, ping 192.168.0.1, e aí eu ia puxar tudo isso aqui de novo para a galera, certo? Ping, ó, para mim não precisar ficar dando esses comandos, existe o broadcast. O que é o broadcast? Eu vou dar um ping no 192.168.0.255, e aí o que ele vai fazer? Ele vai pingar em todo mundo. Só um comando, ele vai pingar em todo mundo. Mas qual é o problema desse broadcast aqui? Que ele não para no 10. Vejam, nós temos 10 IPs na rede. Só que o broadcast ele vai mandar do 0 até o 255. Então aqui ele vai criar, em vez de ele mandar 10 pacotes, ele vai mandar o quê? 255 pacotes de ping. Agora a gente passou já, né? Então o broadcast ele é a comunicação com a rede inteira. Veja só, apesar de eu ter 10 máquinas, ó, ele criou aqui para nós, deixa eu voltar lá em cima, ele criou aqui para nós algo em torno de 245 pacotes desnecessários. E isso dá uma sobrecarga da rede, tá? Quando a gente tem pacotes desnecessários. Por isso a gente tem que limitar a rede sempre no tamanho mínimo dela, tá? Eu tenho como limitar essa rede em 10 computadores? 10 propriamente dito não, mas eu tenho como limitar ela em 2, 4, 8 e 16. Então eu poderia limitar essa rede em 16 computadores.
né? E aí a máscara não seria 255.255.255.255.0. A gente tem que limitar acrescentando bits aqui. Então é isso que a gente vai entender agora, como ajustar a rede ao tamanho. Porque no padrão normal que nós temos, eu vou adiantar alguns slides aqui para nós, no padrão normal que nós temos, pessoal, a gente tem essas três classes aqui. Tá? O que essas três classes aqui querem dizer, pessoal? Vamos ver se eu consigo aqui fazer uma escrita com isso aqui. Consigo? Ó, sei lá o que está riscando aqui. Eu peguei uma caneta, não deu certo. Nessas três classes aqui, o que acontece, pessoal? Opa, nós temos a seguinte situação. O /8 significa que a máscara é o quê nesse /8? Que ela é uma máscara 255. Por que ela é 255 aqui? Vamos ver se agora melhorou a caneta. Ó. Porque esse 255 que eu tenho aqui, ele equivale a quantos bits? Eu tenho quantos bits que a gente acabou de ver que vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o zero não conta, né? Então, isso aqui significa que eu tenho o endereço da rede, não sei se apareceu o meu R direito aqui, o endereço da rede, e aqui o que eu tenho? Eu tenho endereço para M de máquina, M de máquina, M de máquina. Então, o que acontece aqui? Se eu tenho aqui tudo preenchido, qual é o espaço que eu tenho aqui para colocar máquinas nesses M's aqui? Quantas condições eu tenho? Eu tenho, cada M eu tenho, se vai de 0 a 255 e o 0 não é nada, né, não está preenchido, então eu tenho 255 vezes 255 vezes 255. E isso vai nos dar lá, eu já não lembro mais de cabeça, mas vai nos dar milhões, né? Ó, 255 vezes 255 vezes 255. Vai dar 16.581.000 máquinas aproximadamente, né? Então aqui nessa rede aqui, quando eu utilizar aqui ó, com zeros, imagina um ping para essa rede, né? Como que seria o broadcast dessa rede se eu usasse um IP assim, ó? 192.168.0.0 não, ponto 2, né? Se eu tivesse um IP assim, né? E eu quisesse pingar na rede, note o que acontece. A minha rede ela é representada por todo isso aqui, entendeu? Ó, só 192 que representa a minha rede. Então o meu ping, eu vou escrever aqui embaixo como que ele seria. O ping seria assim, ó, ping, né? O quê? Qual é o endereço da rede? 192. Qual é o último endereço que a gente tem? Se a rede aqui ela começa em 000, estão entendendo? Ó, 000. Qual é o último endereço? O último endereço da rede vai ser 255.255.255. E isso vai dar quantos pacotes que ele vai gerar nesse ping aqui? Ele vai gerar mais de 16 milhões de pacotes. E, ou seja, isso aqui dá um gargalo gigante na rede. Para que eu vou ter, então? E não é só o ping que utiliza isso, né, pessoal? A gente tem outras situações que utilizam isso, como, por exemplo, você pegar uma comunicação. Eu estou ligando a minha máquina na rede e eu não sei quem é o servidor. Eu vou fazer 16 milhões de pacotes, né? Eu vou ter que tentar achar o pessoal. Ou eu vou, então, mandar uma mensagem para a rede. Pegou um vírus que está tentando descobrir a rede inteira. São 16 milhões de pacotes. E, às vezes, esse broadcast aqui, pessoal, que é o que a gente chama, que é essa comunicação 255, ele esgota toda a rede. Por isso, a gente tem que ajustar. Eu vou ter uma rede menor, eu vou ter uma rede aqui, eu vou ter uma rede, se a gente calcular esses 255 aqui, ó, que sobrou espaço livre para PC aqui, quantos eu vou ter aqui na classe C? Eu vou ter mais ou menos 65 mil aqui. Aqui é 1.000 e ali é milhões, né? E na rede C eu vou ter 255 IPs normais. Então, entende? Uma vez um aluno meu me perguntou o seguinte: professor, por que tem essas classes de rede, essa classificação de rede?
se só não é usar a classe A? A classe A atende todas, por que eu vou ficar calculando assim? Por causa do broadcast, tá? Quanto maior a rede, mais insegura ela fica e mais lenta ela fica, né? Por isso que a internet é praticamente uma terra de ninguém, podemos dizer assim, né? Então, o que a gente acontece? Mas tem situações que, pessoal, que mesmo usando a classe C, que vai ser o tema das nossas próximas aulas, que nos dá apenas 255 endereços, é muito. Imagina lá uma empresa que nem a Conectus. Eu tenho 10 computadores na Conectus. Tenho 3 servidores, 4 notebooks e mais alguns PCs. E por que eu vou ter 255 IPs sobrando lá? Não tem como eu quebrar isso? Tem. A gente tem como quebrar isso acrescentando bits nesse pacotinho aqui, ó. Então eu posso vir aqui e colocar um bit a mais. Qual é o valor que vai ficar aqui agora? Vai ficar 128. Se eu colocar mais 2 bits, vai ficar 192. Se eu colocar 3, 224. Se eu colocar 4 bits, e assim vai indo, tá? Então o que a gente vai aprender a calcular agora é inserir esses bits a mais aqui, que quando eu coloco bits a mais aqui, eu estou aumentando o tamanho da rede e diminuindo o tamanho do PC. Tá? É isso que vai acontecer aqui, que a gente vai aprender na aula de hoje. Tá, pessoal? Então, a gente vai pegar uma rede dessas aqui, que é um /24. Vocês conseguiram entender por que é /24, né? Ó, porque aqui eu estou usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 68, eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E nesse 0, eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 mais 8 aqui dá 16, mais 8 aqui dá 24. Ou seja, eu tenho 24 bits representando a rede. Aqui eu tenho 16 bits representando a rede, ou seja, eu tenho 8 aqui mais 8 daqui. E aqui eu tenho 8 bits representando a rede, ou seja, eu só tenho esse aqui. Então é assim que a gente classifica a rede. Essa classe aqui, pessoal, a função dela é determinar o tamanho da rede. O tamanho... Gostei de escrever nesse negócio aqui, ó. Da rede. Certo, pessoal? Essa é a função da classe. E nós podemos acrescentar bits a mais, né? Aqui é a classe e aqui é a máscara de rede, né? Então a gente usa a máscara. Opa, passei demais. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó, pessoal. Deixa eu tirar essa fotinho daqui. Note o seguinte, ó. Todos os bits devem ficar à esquerda. O que isso quer dizer quando a gente for acrescentar bit? Eu não posso aqui chegar aqui e colocar um bit 1 aqui, ó. Estão vendo, ó? Não posso, porque eu tenho que não pode ter um 0 antes, entendeu? Ou então fazer ó, esse P aqui, ó. Eu não consigo fazer isso aqui, tá? Se eu for fazer, pessoal, eu tenho que seguir uma sequência, ó. Sempre começando na sequência, que nem esses caras aqui. Eu não posso pular o bit 1 para mim inserir eles aqui, entende? Ó, então eu cheguei. Que número eu tenho aqui? A gente vai calcular daqui a pouco, né? Então notem aqui, ó, pessoal, para a gente converter um número aqui, como que a gente faz, ó? Vocês têm essa tabelinha, né? Que eu sugiro que vocês eu acho que vocês já montaram o professor Diego. Ela, conversão binária, ela tem 8 colunas e ela começa contando aqui 128, 64, 32, 16, 8, 2, 8, 4, 2 e 1. Vê que ela vai sempre quebrando pela metade. E como é que ela funciona se eu quiser converter um número, então, pessoal? Eu vou chegar aqui e vou somar, né? Eu quero saber que número é esse em binário que está aqui nessa tabela. Então, ó, 128 mais 64. Quanto é que dá? 192, né? Aí eu vou, tem 0, 0 não somo. Aqui, ó, eu vou pegar a representação do 2. 192 mais 2 dá quanto? 194. Mais 1 dá quanto? 195. Então, esse número em binário aqui é o 195. Tá? Quer conferir na calculadora? Vamos lá. Ó, como é que é o 195? Eu vou clicar aqui em decimal e vou escrever 195. Ó, ele deu 11 e no final 11 também. O resto tudo zero. Então, ó, 11, 000, 11 aqui também. Certo? É assim que a gente converte um número.
E se eu quisesse converter o número, por exemplo, vamos pegar aqui, que nem está o número aqui, ó, o 25. Se eu quiser converter o 25, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui passando em toda a tabela, ó, 128. Eu posso somar? Não, porque ele já passou, então aqui é 0. 64, eu posso somar para dar 25? Não, porque é maior, então dá 0. 32 é maior, dá 0. 16 passou 125? Não, então eu posso usar, dá 1. 16 mais 8 dá quanto, pessoal? 24. Passou de 25? Não, então dá 1. E agora, 4 mais 24, 28. Não posso usar. Mais 2, 26. Não posso usar. Mais 1, 25. Então, esse aqui é o número 25 em binário. Vamos pegar lá a calculadora científica de novo. Ó, vamos chegar aqui, eu vou digitar 25. Notem que ele deu ali 0, ó, 0, 0, 0. Estão vendo ali, ó, 0. Ó, aquele, porque o 0 aqui ele suprimiu, né? Os primeiros, porque ele só conta de baixo. Mas, ó, 0, 0, 0, 3 zeros, 1, 1, mais 2 zeros, 1. Ficou igual esse aqui, tá? Esse aqui que eu tenho aqui para vocês na tela, aqui embaixo, vocês podem desconsiderar, tá, pessoal? Deixa eu ver onde é que foi meu mouse aqui. Olha, é que eu tô com uma caneta de mouse, ó. Isso aqui vocês podem desconsiderar que é um processo matemático. Alguns aprenderam, ó, 25 dividido por 2, dá 12 e sobra 1. Então, tu coloca 1. 12 dividido por 2, dá 6 e sobra 0. E assim vai indo. Mas isso aqui vocês podem desconsiderar que não é assim que nós vamos aprender, tá? Vamos seguir aqui. Me deu um medo de eu estar falando sem estar gravando. Não, eu estava gravando. Que susto. Já fiz isso várias vezes, né? Bom, pessoal, mas enfim, para a gente compor um IP, então vocês entenderam aqui como que funciona o processo da máscara de rede, né? Ó, tudo, como é que ela é composta, o que a gente tem que fazer. E note o seguinte, para mim compor um endereço da máscara de rede, o que vai acontecer aqui, ó? Nenhum IP pode começar com 0, tá? Ó, não pode. Nenhum IP pode usar o 127.001, porque esse endereço é o endereço da própria máquina. Toda máquina, se você pingar 127. qualquer coisa aqui, 001, 111, você está pingando na tua máquina. É um endereço de rede interna da tua máquina. Então, ela não pode começar assim. Outra coisa, nenhuma máquina pode começar com IP 255 também, porque é o endereço broadcast. Então, o que acontece? De cara, a gente já perde alguns IPs, né? E nem finalizar, ela não pode nem começar e nem finalizar. O mesmo aqui, ó, ele não pode nem iniciar e nem finalizar com 0. Então, na verdade, os endereços eles não vão de 0 a 255, os endereços utilizáveis, porque o 0 nos representa a rede, o 255 nos representa o broadcast. Então, na verdade, se eu tenho de 0 a 255, eu tenho 256 endereços, porque o 0 conta, né? 0, 1, 2, 3, o 1 é o 2, o 3 é o 4, e assim vai indo, né? Então, eu tenho 256 menos 2, logo eu vou ter para usar numa rede da classe C 254 IPs, porque 2 já sai na composição dela, né? Um é para rede, o outro é para broadcast. O que é o endereço de rede? É o que representa toda a rede. O que é o broadcast? É o endereço usado para comunicação de toda a rede. Tá? Alguns exemplos de endereços inválidos, ó, terminando com 0, terminando com 1, a gente já viu, né? Por exemplo, aqui, ó, nessa rede aqui que eu estou colocando aqui para vocês, eu posso ter o IP 192.168.0.0? Não, porque isso aqui representa a rede. A rede ela vai representada nessa forma. E eu posso ter o IP 192.168.0.255? Não, porque esse aqui é o broadcast. O que é o broadcast, professor? A comunicação entre todas as máquinas da rede utiliza esse endereço. Então, ele já sai padrão na criação da rede. Ao criar automático nos switches, nas placas de rede, você não pode usar esse IP e nem esse. Então, você tem aqui para usar do 1 até o 254. Tá?
eu peguei um exemplo de um IP aqui, ó, o 125.201.0364 e converti todo ele em binário aqui, ó. Estão vendo, ó? Célula por célula. E ele está numa máscara de rede que, se eu pedir quantos bits tem essa máscara de rede aqui, ela está usando aonde? Só aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela tem 8 bits. Notem aqui, então, ela tem 8 bits ativos, né? Ó. 8 bits ativos aqui. E isso aqui tudo sobra para mim colocar computador. Isso aqui eu posso colocar qualquer IP aqui dentro. Aqui eu posso botar o 255 agora? Aqui tu pode botar o 255, tu não pode botar no fim. Tá? Então, essa é a quantidade de IPs que a gente tem. Tá? Outra coisa que a gente tem aqui, ó, como é que a gente sabe ó, que localiza... Então, nesse exemplo que eu coloquei, ó, localizando o network, né? Como é que a máquina localiza o network? Ela faz uma operação AND, que é 1 e 1 dá 0, né? Quem já fez lógica de predicados lá com a professora Ângela ou comigo, 0 e 0 dá 0, 1 e 1 dá 1. Então, qual é a situação? Só vai dar 1 quando for 1 e 1, né? Então, ó, 0 e 1, 1 e 1 dá 1, ó. Estão vendo o resultado? Eu estou comparando assim, ó. Então, ó, 0 e 1 dá 0, 1 e 1 dá 1. Então, ele faz todo esse processo aqui, que vocês não vão precisar calcular isso, é só para entender. E aí, se retornar o endereço da rede, o que ele vai dizer? Opa, essa máquina pertence à minha rede. Então, eu vou entregar o IP aqui dentro, não preciso largar no gateway. É assim que ele faz, tá? Internamente. O mesmo ele faz com o broadcast, só que no broadcast ele utiliza a opção OU. Como é que é? O um ou outro tem que ser 1 para dar 1. Então, a 0 e 0 dá 0. 1 e 0 dá 1, do mesma forma que 1 e 1 dá 1 ou 1 e 0 dá 1. E aí ele encontra o endereço de broadcast dessa máquina para mandar uma comunicação, aqui sem um 255 a mais. Tá, pessoal? Então, olha só, acho o broadcast o endereço de rede. Aqui era um exercício que eu ia dar para vocês, mas não vou fazer, né? Ó, tá? Não vamos pular esse. E as subredes, então, ó. Vamos pegar algumas considerações. De acordo com o que a gente viu, o que tem que ser alterado para fazer uma subrede? No nosso exemplo, nós vamos pegar o seguinte, ó, 255.255.255.0. Esse endereço aqui é o nosso endereço de rede, né? A nossa máscara de rede. Que, na verdade, ela tem assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, notem assim, ó, eu quero fazer uma consideração inicial. O que eu tenho que alterar para reduzir essa máscara de rede? Alguma coisa que me satisfaça. No exemplo lá do professor João na Conectus, que ele tem 10 PCs. O professor João tem 10 computadores. Isso aqui é para ser um 1. Se fosse no quadro, vocês não iam entender também. A minha letra é assim, né? O que tem que ser alterado, pessoal? Eu vou vir aqui e vou acrescentar bits a mais nessas máscaras aqui, ó. Então, vamos dizer aqui que eu venho aqui, deixa eu ver se eu consigo trocar a cor da caneta. Opções de ponteiro, vamos colocar aqui cor da tinta, vamos colocar o azul. Olha só, se eu vim aqui então, pessoal, deixa eu achar, sumiu meu mouse aqui. Então, se eu vim aqui agora, ó, pessoal, e colocar um bit a mais, vocês lembram daquela tabelinha que eu vou fazer aqui, ela de novo, ó? Aquela tabelinha, ela era 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Lembram dessa tabelinha aqui, ó? A conversão, essa tabelinha aqui vai ser a melhor amiga de vocês agora. Se eu colocar um bit aqui, quanto é que vale? Qual é o valor da máscara? Ficou 128. E aí, como que funciona isso? Se eu tinha, então, antes, note o seguinte, se eu tinha 254 IPs utilizados, vamos trabalhar, em vez de usar 254, pessoal, vamos continuar a quantidade total de IPs, tá? Vamos falar IP. Porque IP e host é diferente.
O que é um IP? É um número que vai de 0 a 255 ali, tá? Mas o host é o IP que pode receber o IP, então eu não posso usar o 0 e o 255. Então vamos trabalhar primeiramente somente com a ideia de IP, certo? Que a gente vai entender nas próximas aulas. O que é o IP? O IP é aquilo que eu posso ter qualquer número. O IP da rede, 192.168.0.1. Mas vamos pegar aqui o exemplo. Então, ó, eu vou trabalhar então numa rede da classe C, a gente tem 255.255.255.0. Esse 0 aqui, então, significa que eu posso usar de 0 até 255 endereços IP. Só que o que acontece, então, com esses de 0 a 255 aqui, pessoal? Eu tenho, na verdade, um total de 256. Vocês conseguem entender isso? Por que eu tenho um total de 256? Porque o 0 conta. Se tu pegar 0, se tu pegar contar do 1 até o 255 é 255, mas se tu contar do 0 é 256. Então, notem aqui o seguinte, ó. Se eu acrescentei um bit, eu vou fazer aqui agora, ó. Se eu acrescentei um bit a mais aqui, significa que a minha rede passou a ser 128, certo? Agora eu tenho 128 endereços disponíveis aqui. Quanto é que eu tinha antes? Eu tinha 256. Então, 256 menos 128 dá 128 endereços disponíveis. Se eu acrescentar mais um aqui, como é que vai ficar? Vai ficar 128 mais 64. Vai dar 192. Então, eu vou fazer 256 menos 192. Vai dar quanto? Eu já estou me perdendo nos cálculos aqui, ó. 256 menos 192. Eu vou ter 64 IPs. É uma rede muito grande para o professor João ainda? É grande. Vamos continuar, então. Vou acrescentar mais um IP. Mais um IP vai me dar quanto aqui? 224, né? Então, 256 menos 224. Dá quanto? Vamos voltar lá. Não era essa a calculadora, né? Essa. 256 menos 224. Dá 32 IPs. É grande 32 IPs ainda para o professor João, né? A rede dele é 10. Então, vamos lá. 256... menos quanto agora? Vou acrescentar mais um. 224 mais 16, pessoal, dá 240, 200... eu tô ruim de cálculo hoje, eu vou para a calculadora. 224 mais 16, dá 240. Vou vir aqui, ó, 240. Dá quantos IPs para o professor João? Dá 16. Pode usar ainda? Cara, tá grande ainda. Tem que diminuir mais. Vamos tentar. 200, ó, porque eu tenho que ir acrescentando os bits aqui, né? Então, eu já acrescentei 4. Vou acrescentar mais um, 5 bits. Vou vir aqui, quinto bit. Vai dar 256 menos 248. Vai dar quanto, pessoal? Vai dar 8 IPs. Serve, professor João? Não. Por que não? Porque a rede dele é 10 PC. Então, o professor João tem que usar no escritório dele uma rede 240. Como é que ficaria a máscara do... E aqui vai ficar, então, ó, essa aqui vai ficar 0, 0, 0, 0. Como é que ficaria a nova máscara do professor João, então? 255.255.240. Entenderam, pessoal? É isso que a gente tem que fazer. Então, vamos responder as questões. O que tem que ser alterado para fazer a divisão? A gente tem que inserir bits a mais. Inserir bits, né? Quantos hosts vamos ter em cada subrede? Depende da quantidade de bits, né? Como calcular o número de subredes? Isso aqui a gente vai entender depois, nos próximos exemplos, tá? Como calcular o número de subredes, porque quando eu coloco isso aqui, eu crio novas subredes, tá? E quais são as faixas de IP da subrede, a gente vai descobrir nos exercícios a seguir. Então, vamos lá.
Devemos levar em consideração o broadcast endereço da rede. Então, notem lá que se o professor João ele reduziu para 16 IPs, o broadcast dele vai ser qual? Vai ser o IP final da rede, né? Então, só vai gerar 16 pacotes, ao invés de gerar 256 como anteriormente. Primeiro passo, a gente tem que saber o que é a máscara de rede, segmentar as faixas de IP e descobrir os IPs, né? Bom, aqui eu coloquei um exemplo para nós, ó. Vamos dividir essa classe de rede em 6 sub-redes, né? A rede 172.16.1.0/24, a gente tem que colocar 30 IPs em cada uma delas. Vocês viram que existe um padrão para isso, né? Essas fórmulas aqui, ó, pessoal, vocês não precisam usar, tá? Eu vou fazer de uma maneira mais fácil. Essas fórmulas, elas são ensinadas na bibliografia. Eu acho elas muito complicadas, então vamos usar da minha maneira. Eu vou pegar aqui, vou copiar esse aqui para a gente levar o Word. Vamos pegar essa rede aqui e eu vou colocar ela aqui no Word. Acho que vai ficar mais fácil para a gente fazer. Não estou com a caneta aqui. Não. Word. Vamos colar. E note o seguinte aqui, ó. A rede, então, 172.16.01.10, dividir em 6 sub-redes. Vamos pegar o Paint aqui para a gente também ter uma ideia do cálculo, tá? Ó, se a gente pegar aqui, vocês viram lá no exercício anterior que eu estava fazendo com vocês, que cada vez que eu colocar, vou pegar a máscara original ali, eu tenho que explicar primeiro para vocês, estou me passando, perdão, ó. Vocês viram que ela é um /24, né? Então, o que é um /24? Um /24 é o 255.255.255.0. Ou seja, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, isso aqui é rede, isso aqui é da rede, e isso aqui é da rede. E isso aqui são para os hosts, que são as máquinas que eu vou colocar em rede. Ou seja, hoje isso aqui me dá uma condição de 256 IPs. Aí, lá no exercício, pede para a gente fazer 6 sub-redes e para a gente colocar no máximo 30 IPs por sub-rede. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que fazer uma tabelinha, tá? Que vocês têm que... Eu mostrei para vocês como calcular no manual, agora eu vou mostrar da maneira mais fácil. Existe como a gente fazer uma tabela. Deixa eu copiar a tabela. Eu vou pegar... eu tenho uma tabela no exercício de vocês aqui, agora que eu lembrei, ó. Deixa eu pegar uma tabelinha. Então vamos lá, ó. Complete a tabela para auxiliar. Vocês têm que saber montar essa tabela, tá? Na hora da prova. Então vamos lá. A máscara de subrede aqui. Qual é a original aqui? É 255.255.255.0. Quantas subredes eu tenho? Eu tenho uma, porque eu não coloquei nenhum bit a mais. Ela está no padrão C, né? Quantos hosts? Ó, quantos hosts eu vou ter? Eu vou mudar aqui para, em vez de usar host nesse momento, a gente usar IPs, tá? Deixa eu salvar isso aqui, porque tem uma diferença entre usar host e IP, tá? A gente vai vendo. Então, quantos hosts tem? Eu tenho. Quantos IPs tem? Eu tenho 256. Se eu colocar um bit a mais, vocês lembram da tabelinha lá que nós estávamos usando, pessoal? Aquela tabelinha que nós usava, vamos pegar aqui no Paint de novo, ó. A gente tinha uma tabelinha que a gente estava usando que era a seguinte, ó. 128, 64,
32, 16, 8, 4, 2 e 1. Né? Essa tabelinha aqui ela é muito rápida de fazer, simples de usar. Ó, isso aqui é conversão. Vou pegar a caneta vermelha aqui agora. Ó. Então, se eu colocar um bit a mais, quanto é que vale lá? Se eu colocar um bit a mais, vai ficar 255.255.255.128. Quantas redes eu tinha? Se eu coloquei um bit a mais, pessoal, notem que eu tinha 256 IPs, né? Então, eu vou chegar aqui e vou fazer, ó, 256 menos 128. Dá quanto? 128. Tá, professor, mas o total que nós tínhamos de IP antes era 128, né? Era 256. Então, se eu dividir 256 por 128, eu vou ter duas redes. Entenderam? Então, aqui eu vou ter duas redes. Quando eu quero saber o número de sub-redes, eu divido. Quando eu quero saber o número de redes por IP, eu subtraio, tá? Então, vamos apagar isso aqui. Vamos pegar uma borracha um pouquinho maior. Para a gente apagar aqui. Beleza. Essa tabela eu vou ensinar um macete para vocês montar. Ela é bem mais tranquila. Se eu colocar 2 bits a mais, como é que vai ficar? Vamos lá. Se eu colocar 2 bits a mais, a gente já viu que com 1 bit a mais ela vai ser... Eu estava usando pincel, estou me perdendo aqui. Com 1 bit a mais ela vai ser o quê? 192. Então vamos vir aqui, ó, vai ser 255.255.190. Opa, faltou um 255. 255.192. Quantas sub-redes eu tenho? Eu vou chegar aqui e vou fazer, ó, conforme a gente já viu, né? Iniciar calculadora. 256 menos 192. Eu vou ter 64 IPs por máquina, né? Eu esqueci de explicar isso aqui para vocês aqui também, ó. Vamos voltar ao anterior. Aqui, como a gente já dividiu, era 128, né? E nessa aqui agora, ó. Se eu colocar um bit a mais, o que eu vou ter que fazer, então? Ó? 256 menos 192. Isso vai me dar quantas IPs por máquina? Por rede? Vai me dar 64. Então, se eu pegar 256 e dividir por 64 IPs, eu vou ter quantas redes de 64? 4. Vamos continuar aqui. Se eu colocar 3 bits a mais, a gente já viu lá como é que faz. Eu vou ir direto. É 255.255.255.240. Quantos IPs vai me sobrar aqui, pessoal? Nesse 240? Não, passei, perdão, pulei a 224, né? 1000 perdões. 224. Porque é aqui, ó, se eu colocar mais um bit aqui, ó, 192, ô louco, risquei tudo aqui agora. Não sei o que eu fiz. Se eu colocar mais um bit aqui, ó, eu vou ter 224. Então, a máscara é 224. Quantos IPs eu vou ter em 224? Vamos lá para a calculadora para a gente fazer primeiro. 256 menos 224. Dá 32 IPs por subrede. Se eu tenho, então, 32 IPs por subrede, 256 dividido por 32, eu vou ter 8 subredes. E aqui vocês já entenderam o padrão, né? Você só tem que ir convertendo os bits aqui, ó. Aqui, então, vai sempre dividindo pela metade e aqui vai dobrando. Quanto mais IPs eu tenho por subrede, menos redes eu tenho. Isso é óbvio, né? Então, vamos ver aqui qual que seria o próximo número, sem calcular. Seria 16. Aqui seria quanto? 8. Aqui, 4. Aqui seria quanto? 2. E aqui seria 1, né? Na verdade, zeraria. E aqui seria quanto? 16. 32. E aqui, 64. Aqui, 127.
128. E aqui, 256. Então, notem o seguinte, ó, pessoal. E a máscara, aí tu vai ter que ir somando os bits lá. 255.255.255 ponto o quê? Vamos traduzir lá. 224, se eu colocasse mais um bit, ela ia aí a 240, né? Eu sei decor já, pessoal. 255.255.255 com 5 bits. E aí a 248. 255.255.255. Se eu colocar 6 bits, quanto é que fica lá? 248 mais 4, 252. E aqui, como é que ia ficar? 255, 255, 255, ponto, mais 2 bits, 254. E aqui seria 255.255.255.255. Então, note o seguinte, pessoal, essa tabela não muda. Eu quero que vocês aprendam a fazer ela, tá? Eu até posso deixar ela para vocês depois, mas essa tabela não muda. O interessante é que nem eu aprendi a decorar isso aí, né? Eu mostrei para vocês como que ela é feita do zero, da base, pegando. Se você souber fazer o início dela, você faz o restante. Mas o que quer dizer essa tabela? Essa tabela quer dizer o seguinte: se eu colocar 3 bits a mais na rede, eu vou ter a máscara 255, 255, 255, 24. Eu posso dividir em 8 filiais de 32 IPs cada. Lembrando que eu tenho que descontar um endereço da rede, um de broadcast, então, na verdade, eu posso usar 30, né? Mas é isso que quer dizer, ó. Então, você foi chamado para fazer a rede de uma contabilidade que tem 8 máquinas. Que rede você utilizaria? Você teria que utilizar essa rede aqui, ó. Por que, professor, não a de baixo? Porque eu sempre perco 2 computadores em qualquer rede. Porque eu tenho que ter um endereço de broadcast e eu tenho que ter um endereço de rede. Então, é sempre o número de IPs utilizáveis é sempre esse número aqui, menos 2. Ou seja, essas duas últimas aqui, elas são inutilizáveis, né? Eu não posso usar essas duas máscaras, porque eu fico sem comunicação na rede. Então, na verdade, o que eu posso usar somente daqui para cima. Tá? Essas duas últimas, elas ficam perdidas. Então, vamos colocar um detalhe nela aqui, que vocês entenderam que elas perdem, porque toda a rede que eu for utilizar, eu perco 2 IPs. Então, se eu perder 2 de 2, eu tenho 0. E se eu perder 2 de 1, eu tenho menos 1, né? Então, não tem como tu utilizar isso aqui. É impossível. Vamos colocar ela aqui numa outra corzinha, para você saber que elas estão inutilizáveis. Então, se vocês forem fazer uma contabilidade lá que precisa 8 computadores, vocês têm que usar a máscara 255, 255, 16... e vai ter 16 computadores. Então, vai fazer uma rede lá que precisa 59 máquinas. Quantos bits você tem que acrescentar na rede? 59 máquinas, você vai fazer isso aqui, ó. Então, tu pega e utiliza aqui, que ela vai te dar o total de 59 máquinas, tá? Certo, pessoal? O que mais que a gente tem para ver? A princípio, é nessa questão aí, isto. Vou dar um pause só aqui agora, que está chegando perto do almoço. Depois eu continuo explicando o exemplo da rede abaixo, que é o 2 aqui. O que a gente pode fazer, tá? Pause. Então, galera, voltamos de barriga cheia agora, né? Então, olha só. O que acontece aqui? Se nós olharmos o IP, tome como exemplo a rede abaixo. Pessoal, eu quero que vocês façam nesse momento o seguinte. Dá um pause no vídeo e tenta resolver você as questões que tem aqui como exercício, tá? Se você não conseguir, volta para o vídeo, que eu vou estar continuando aqui a explicação. Eu vou fazer todas elas com vocês aqui, né? São 5, 9, 10 questões que vale como uma revisão para a prova aí também, tá? Então vamos lá. Deu pause no vídeo? Pronto. Voltou aqui para conferir agora, né? Vamos lá então. Tome como exemplo a rede abaixo. Então, note aqui que nós temos o IP 192.168.1 com a máscara 255.0 e o gate 192.168.6.1 e esse DNS. Considerando que 192.168.6.1 é rota para a internet,
né, de saída, e o DNS é válido para a internet, ou seja, tem internet nesses dois caras aqui, né? O que eu queria fazer a primeira pergunta para vocês, nesse caso aqui, que está faltando a pergunta, né? O computador com este IP terá acesso à internet? Deixa eu salvar aqui. O que vocês acham? Ele vai ter acesso à internet? Não. Por quê que ele não terá acesso à internet? Vai ter uma pergunta bem semelhante a essa na prova. Por que ele não terá? Porque conforme a máscara de rede, nós temos aqui os 3 primeiros dígitos devem ser iguais para ter a rede. Então, nós vamos pegar aqui os 3 primeiros dígitos do IP do computador, refere-se a 192.168.1. Logo, 192.168.6 não está na mesma rede. Portanto, o computador nunca enxergará o gateway. Se ele nunca enxergará o gateway, ele não vai sair para a internet. O que teria que ser mudado? O IP do computador teria que passar a ser 6.23. Tá? Na verdade, a questão está aqui, a letra B, né? Ó. Nem preciso colocar isso aqui, ó. Viajei, tá na letra B lá, ó. Eu achei que eu não tinha colocado. A estação configurada com a descrição acima irá ter acesso à internet? Não, porque não está na mesma rede. Certo, pessoal? Então, a pergunta é a mesma, a explicação está ali. A outra questão que nós temos aqui agora é a questão da broadcast do IP. Esse IP aqui é 192.168.1.23. Qual é o broadcast? É o último IP dessa rede. Então, que rede é essa? 192.168.1. Qual é o último IP dela? 255. Esse aqui é o endereço do broadcast dela. Certo, galera? O que mais que a gente tem? 3. Descubra a máscara, endereço e broadcast de rede dos IPs abaixo. Então, vamos lá. 1/28. Se nós pegar a calculadora aqui, a rede padrão que nós temos tem 24 bits, lembram disso? Então, se nós pegarmos aqui no sistema binário e colocarmos mais 4 bits para dar os 28, ó, 1, 2, 3, 4. Nós vamos ter aqui qual é a conversão? 1, 2, 3, 4 em decimal F, 15. 1, 2, 3, 4, 28. Ah, perdão, eu estou fazendo errado. Não é essa, não é a conversão. Aqui é a soma. Desculpa, tá, pessoal? Esse aqui nós vamos ter que fazer aqui, ó. Esse é uma soma. Vamos lá. Voltei com a barriga cheia e estou me confundindo aqui, né? Ó. Vamos apagar aqui. São 4 bits a mais, né? Que tem 28 lá. Então, vamos fazer os 4 bits a mais aqui também. Vamos lá. Primeiro, 128 mais 64, 192. Mais 32, 224. Mais 16, 240. Então, a máscara desse cara aqui completa é 255.255.255.240. Essa é a resposta que vocês teriam que colocar nessa questão. Qual é o endereço de rede? Aqui é mais complicado nesse momento para a gente fazer essa, tá? Porque eu não expliquei para vocês como fazer a listagem das sub-redes, né? Que estavam presentes nesse outro exemplo aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou ensinar para vocês a fazer aquela agora. Qual é o endereço da rede, né? Então o que acontece aqui, pessoal? Se nós pegarmos essa rede aqui e nós formos dividir ela em 6 sub-redes, o que vai acontecer? Significa que nós vamos ter a rede 1. Eu vou inserir uma tabelinha aqui para ficar mais fácil. Inserir tabela de 4 elementos. Então, ó, rede 1, daí nós vamos ter até a rede
6, não sei, tem que olhar a tabela que a gente preencheu antes. Eu tenho quantidade de subrede 6? Não. A quantidade de subredes que eu tenho menor é 8. Então, vamos lá. Vamos fazer subrede 1, A2. E aí você pode adiantar o vídeo nesse momento, se você quiser, né? 3, A4, A5, A6, A7 e A8. Rede 3, rede 4, rede 5, rede 6, rede 7, rede 8. Então, são essas 8. Então, qual é o primeiro IP da rede? Vai estar na primeira rede, 172.16.1.0. Até onde ela vai aqui? Se você olhar a tabelinha, é de 32 e 32. Então, a rede 1 ela vai do 0 mais quanto? Mais 31, porque eu já tenho um IP aqui. Então, eu vou ter que somar mais 31. 172 mais 31, né? 17210. 0 mais 31 vai dar 172.16.1.31. Então, deixa eu ver se eu consigo inserir aqui mais uma linha. Inserir linhas acima. Então, aqui eu tenho a rede, a subrede, e aqui eu tenho o início dela, e eu tenho o fim. Ah, e antes de eu ter o fim dela aqui, pessoal, eu esqueci de colocar, vou botar para o lado aqui, eu tenho o range. Então, o que seria o início? O início seria o endereço da rede. Vou chamar aqui, ó, início, endereço da rede. E o fim seria o quê? O broadcast. Porque é sempre o último IP. Então, o que acontece? Essa rede aqui, o que seria o range? O range seriam os computadores da rede, né? Ou dispositivos da rede. Então, o range iria de 172.16.1.1 até 172.16.1.255. Esse aqui é o range da rede, tá, pessoal? O que é? Eu posso colocar nos computadores mesmo, que eu vou configurar do 1... Ah, aqui não é 255, perdão, aqui é 30, tá, pessoal? Então, eu posso colocar do 1 até o 30, sendo que o endereço que representa a rede é o 0 e o endereço de broadcast, que é comunicação, é o 31. Bom, se eu acabei essa subrede aqui, aonde que eu vou fazer a próxima? A próxima vai ser 172.16.1. Ela vai no 32, né? Porque é onde acabou. E qual é o fim da rede? O fim da rede vai ser 172.16.1. Lembre agora, eu tenho já o 32 aqui. Mais 31 dá quanto? 32 mais 31 vai dar no 63. Então, qual é o DNS, o range da rede? 172.16.1.33 até 172.16.1.62. Esse aqui é o range, são as máquinas que eu posso configurar na rede, desse IP até esse. Essa eu não posso usar e essa eu não posso usar, porque representam os endereços de rede e broadcast, né, da rede. Toda rede nasce com 2 IPs, por isso que ela perde 2, entenderam, pessoal? Ela sempre vai perder 2 em função disso. E aí você vai completando essa tabela até chegar a um 72.16.1.255. Só que é obrigatório começar no 0 e acabar no 255. Nós vamos fazendo junto aqui, né? Então, 172.16.1.64. E qual é? 64 mais 31 dá quanto? Dá 95. 172.16.1.95. Qual é o range? 172.16.1. Esse aqui parou no 64, aqui eu começo no 65, que é o que eu vou colocar nas máquinas, até 172.16.1.95.
C94. Então, essa subrede, ó. Isso aqui poderia ser os IPs da minha filial 1. Esse aqui poderia ser os IPs da minha filial 2. Entenderam? 3, 4, eu vou colocando aqui. Outra coisa também, ó. Eu estou explicando para vocês como que funciona. Até aqui eu acho que vocês entenderam. Mas tu pode ver que também segue uma lógica. Ó, ele está aumentando de 32 em 32, né? Então, aqui vai ser 172.16.1.96. Aqui vai ser 172.16.1.96 mais 32. Eu tenho que ir para a calculadora. Eu não estou mais conseguindo raciocinar direito, gente. 96 mais 32, 128. 128 mais 32. 172, 16, 1. 128 mais 32, 160. E aqui vai dar 192. Aqui ficou barbada, né? 16.1.192. E o 192 mais 32 eu não quero calcular. 192 mais 32 vai dar 224 aqui. Opa! Opa! 172.16.1.224. Então, note, 224 mais 30, tem que dar os 255, né? 224 mais 32. Tem que dar os 256, na verdade, porque é a quantidade de IP, porque ele conta aqui, né? É mais 31, né? Não é mais 32. Beleza, pessoal. E aí, a gente, aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou somando aqui, ó, se eu for fazer, ó, o 95, aqui eu já sei, porque aqui dá 127, né? Que é onde começa a outra. Então, ó, 172.16.1. Se essa aqui começa 128, essa aqui foi até o 127. E aí, se a outra começa no 160, significa que essa aqui foi até o 159. Se a outra começa no 192, significa que essa aqui foi até o 191. E essa aqui foi até o 123, né? E aí o range, pessoal, são os IPs que a gente coloca no meio aqui. Então, 172.16.1.97 até o 126. Aqui é do 129 até o 158. Tem que dar espaço aqui que aumentou o range, né? Aqui vai do 158, 161 até quem? 190. E aqui vai do 193 até o 122. E aqui vai do 125 até o 254. Então, notem aqui, ó. 254. Então, notem aqui, o que a tabela quis me dizer aqui, ó. A gente está fazendo essa aqui que eu vou destacar, tá? Ó, acrescentando 3 bits a mais, eu tenho que ter 8 sub-redes de 32 IPs. Mas notem que eu sempre perco 2 IPs. E além de perder 2 IPs, que é esses aqui que eu não posso usar, tá, pessoal? Eu vou colocar em outra cor, ó. Esses aqui eu não posso usar na rede, porque representa o endereço da rede e porque representa o broadcast. Isso aqui já é criado automaticamente na rede. Os que eu uso são esses daqui. Só que tem um detalhe, vocês notaram que esse broadcast, esse endereço de rede representa o endereço da rede original? Então, essa rede toda, na verdade, eu não posso utilizá-la. Ela fica descartada, a rede toda. Tá? E o que acontece aqui na rede 8? Vocês viram que eu tenho o endereço do broadcast de toda a rede? Eu também não posso utilizá-la, ela fica descartada. Então, qual é a quantidade de IPs que eu posso usar? Está aqui dentro. 30, 60, 90, 120, 150, 180 IPs. Quando eu divido a rede, eu perco IP pra caramba. Notem que ao invés de eu ter 256 IPs, eu estou com 180 IPs. Mas eu tenho redes menores. Essa rede aqui vai dar um broadcast de no máximo 30 computadores. Tá?
Então é assim que a gente subdivide a rede. Certo, meu povo? Não é fácil isso aqui, eu quero que vocês voltem o vídeo, vocês podem pesquisar outros materiais na internet, vocês fiquem à vontade, tá? Vamos voltar então para o exercício? O que o exercício está dizendo aqui? Ó? Se é uma rede barra 28, né? Qual é o endereço de rede e o endereço de broadcast? Aí eu vou ter que dividir isso aqui de novo lá. Como é que eu vou dividir? Vou chegar aqui e vou fazer uma nova tabelinha dessas aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, tá? Vou apagar tudo isso aqui, que esses dados não me favorecem mais. Né? Vou tirar eles daqui. Também vou retirar a formatação, né? E você espera aí, qualquer coisa adianta o vídeo, né, galera? Tá dando tudo certo. Eu tô fazendo errado pra caramba ainda. Agora vai. Mas que barbaridade, eu não me lembro mais onde é que é o limpar formatação, pessoal. Dá um pause aqui para achar. Era só pintar de branco também, né? Buena, então note o seguinte, agora a rede ele está pedindo, pessoal, é essa mesma rede aqui, só que ela é um barra 28. Ela não é para dividir, ele já deu aqui para nós que é um barra 28. Então vamos olhar lá na nossa tabela, o barra 28, aonde que se encaixa. Barra 28, então a rede tem 24 bits, significa que eu acrescentei 4 bits a mais. Ou seja, eu vou ter que separar a rede de 16 em 16 IPs. Meu senhor, vai dar o dobro de redes, né? Então, se eu tenho 8 aqui, eu vou ter que ter 16. Ó. Vamos colocar aqui a contagem. Se eu tenho 8 aqui, agora eu vou ter que ter 16 redes. E daí qual é o endereço inicial? Sempre começa no 0. Lembra que a primeira e a última a gente não usa? Essa está descartada, então. E a última rede vai estar descartada. Bem como esses endereços aqui vão estar descartados para a gente usar, se fosse fazer um projeto de rede valendo, né? Eles estariam descartados e esses aqui também. Mas vamos lá, toda a rede começa em 172.16.1.0. Conforme a nossa tabela aqui, que a gente montou antes, ela tem que ser de 16 em 16. Então, se eu já tenho o 0 aqui, eu tenho que somar mais 15 aqui. 0 mais 15 dá quanto? 1.15. Se aqui eu acabei em 15, aqui eu começo aonde? Em 16, né? Ctrl C, Ctrl V. Se eu começo em 16 aqui, eu vou mais 15. Quanto é que dá aqui? Dá 31, né? E se eu comecei em 31 aqui, eu começo aonde aqui? Em 32. Notaram o padrão que vai dobrando? Ó. Então, vamos lá. Se vai dobrando, qual é o 16 mais 32? Dá 48. Então, pessoal, eu dei um pause aqui para mim já fazer, tá? Para não ficar calculando aqui na frente de vocês, ó. Então, começa aqui no 48, mais 32. Ele vai até o 64. Aí na de baixo, mais 32. Não é 32, é 16 aqui, né, pessoal? Vai até o 80. Mais 16, vai até o 96. Mais 16, vai até o 112. Mais 16, vai até o 128. Isso é 128. Mais 16 até o 144. Mais 16 até o 160. Mais 16 até o 176. E assim por diante você vai somando de 16 em 16. É uma das maneiras de fazer, né? 208 e 224. Mais 16, 240.
o mesmo aqui do outro lado. Você vai somando eles até conseguir o total. Isso não importa o IP, vai ser sempre assim, tá, pessoal? Aquela tabelinha, ela serve para nos ajudar dessa forma aí, ó, 63. E não precisa usar todas aquelas fórmulas lá que eu passei para vocês, né? 63 ao 79, ao 95. Mesma coisa, somando de 16 em 16. Ou então sempre pegando o próximo aqui, já que a gente já montou essa aqui, né? É uma tabelinha de ordem lógica, isso aqui, bem simples de se configurar. A de cima eu botei errado, na verdade, né? 159 aqui. Nove um. Agora esqueci aqui. 91 mais 16, 207. 207 mais 16, 223. Não sei porque eu estou somando, se está ali do lado, né? 239 e mais 16 é 55. Isso aí, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo copiar esse range aqui. E colar aqui. Saiu meio bagunçado, mas veio. Veio numa tabela só, né? Não é fácil a vida de professor inventando moda aqui, ó. Não é fácil, não. Não é muito fácil. Também não é muito difícil, né? Vamos ver aqui. Ixi, onde é que estava aqui? Tá aí o range, né? Então, ó, se parou no 16, vai a 17. Só aqui que eu não terminei. Esse range aqui, ele vai do... eu colei um 92 aqui, ó, um 68, mas é para ser um 7216, tá, pessoal? Peço perdão para vocês aqui. Era para ser um 7216, mas deu para entender, né? Que ele vai do 17 ao 30, tal. E a última rede, ela ia do 172.16.1.241 até 172.16.1.254. Essa rede, ela iria aqui, tá? A gente ainda pode dar um Ctrl L, Ctrl F. Vou ajustar isso aqui, tá? Para ficar da maneira correta aí, para não dar confusão. Deixa eu dar um pause aqui. Aqui, substituir 192.168.0 por 172.16.1. Substituir. Pronto, ó, resolvido o problema. Ó. Então a rede correta, ela vai assim, ó, do 17, aqui, ó. Deixa eu reduzir um pouquinho o tamanho também e tirar. Opa! Sumiu a primeira rede também? Sim, eu não trouxe a primeira rede. Ela vai de 172.16.1.1 até 172.16.1.14. Tá? Então, a rede utilizável é essa aqui, ó, que a gente tem, tá, pessoal? Aqui a gente perdeu mais IPs ainda, se tu for pegar o que a gente pode usar? 16 vezes 14 é a quantidade de IPs. Ó, notem que a gente sai, eu fechei aqui, notem que a gente sai de 256 IPs, mas como eu fiz 16 redes de 16 IPs, ó, eu tive, na verdade, eu fiz 16 redes de 14 IPs, né? E sem contar que eu perdi as duas primeiras, então é menos 32. Eu fiquei com 192 IPs de 256 para colocar em rede, tá? Tem que cuidar isso aí, que é o que a gente pode usar aqui, certo, pessoal? Então essa aqui seria a rede que a gente tem. A pergunta que eu fiz para vocês lá e que vai ter uma parecida na prova é a seguinte: qual é o endereço de rede do IP 172.12.1.2?
Vamos lá ver na tabelinha que a gente montou. Ó, o 1, 2 está aqui dentro, né? Ó, então o endereço de rede dele é 172.16.1.0. Estava bem no primeiro. 172.16.1.0. Qual é o broadcast dele? O broadcast dele é o último endereço. Qual é o último endereço dessa rede? Dessa rede é o 15. Vem aqui, copio e dou um 15 aqui. Ó. Era assim que, que a gente teria que responder essa questão, né? Ó. Colocaria aqui. A mesma coisa para o 29. Agora que tu viu como é que faz, pessoal, dá um pause aí e tenta fazer você, tá? Eu vou seguir o baile aqui fazendo com vocês, mas tenta tu fazer esse lado daqui. É óbvio que vai ser o primeiro endereço, né? Mas tenta fazer de novo aí. Vamos ver se você pegou o jeito, tá? Então tá, pessoal. 29. 29 são 24, que é os bits originais, mais 5. Né? Sempre parte do 24. Então, ou seja, nós vamos ter 32 redes, e aí você ficou calculando pra caramba, né? Nós vamos ter 32 redes de 8 IPs. Cara, você não precisa ir até o final das 32, tá? Você pode fazer as primeiras ali até encontrar. Como o IP está na primeira linha, você faz a da primeira linha. Então, ó, é de 8 em 8, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o Word de novo. Já que é de 8 em 8, deixa eu copiar essa tabelinha aqui. Nota o seguinte, a primeira rede, então, ela vai do 0 e acaba onde? No 8. Então, aqui o IP vai do... e o IP lá é diferente também, né? A gente tem que lembrar de fazer isso, ó. O IP lá é um 100.2. Vamos olhar na tabelinha primeiro. Colocando 5, ó, a máscara é 248. Então, a gente já responde a máscara aqui, ó. 255.255.255.248. O endereço de rede, se nós vamos voltar lá para o Word, ó. Endereço de rede, vou pagar tudo isso aqui, então, para a gente fazer da rede. Ele vai de 172.16.0. Não é 172, né? Ele vai do 100.1.0 até onde? É de 8 em 8 que a gente viu lá, né? Então, ele vai até o 7 aqui. Por que até o 7? Porque o 0 conta, né? Vai do 0 até o 7. Sobram 6 IPs aqui no meio, que são do 112.1.1 até o 112.1.6. E aí você ia fazendo aqui até o final lá, pessoal. Mas como a gente já sabe que o 102 está dentro desse range aqui, eu sei que o endereço de rede é esse e do broadcast é esse aqui. Então vamos lá. O endereço de rede, nesse caso, é o 0 e o endereço de broadcast é o 7. Na prova, pessoal, eu não vou dar para vocês fazer mais de 16, tá? Por isso que eu mostrei vocês calculando aqui até as 16. Mas isso aqui tu pode ir toda a tabelinha que a gente viu aqui, ó, que eu vou entregar preenchida para vocês. A gente pode ir fazer até a 128, se fosse o caso, de 2 em 2, né? Ou de 64, que é a última rede utilizável. A gente poderia ir fazendo assim. Buena, galera. Vamos para a próxima. Fizemos estas aqui, eu vou apagar para não ir com a resposta, né? Vamos ver se vocês têm condições de fazer as outras. Olha só, 4. Liste as faixas de IP de 192/16. É o que a gente fez ali no Word. Não vou fazer com vocês. Essa aqui é um exemplo também, a gente já fez, tá? Ela é bem semelhante à primeira que a gente fez. O primeiro desse aqui que a gente fez, ó, é praticamente igual. Você só tem que responder essas perguntas e listar a faixa. A 6, conceitue LAN, MAN, WAN e VLAN. Eu quero que vocês vejam das aulas anteriores ou então que vocês pesquisem na internet. Na aula que vem a gente vai revisar isso aqui, tá? Eu vou partir com vocês desde a número 4. Deixa eu colocar aqui. Até aqui foi feito com o professor.
professor. E aí, pessoal, a gente vai fazer a partir daqui, eu vou fazer na aula que vem, tá? Eu quero que vocês tentem fazer. Utilizando os primitivos de serviço, descreva uma comunicação datagrama não confiável, que é a comunicação UDP, e uma comunicação TCP na B. Eu quero que vocês pesquisem sobre isso. E aí aqui como uma maneira de compor a rede cabo UTP, STP e a norma B com a sequência do conector. Isso aqui é o resumo para G1, tá? A gente consegue fazer a G1. Na G1 eu não vou cobrar uma questão tão complexa de vocês quanto o número 5 aqui, mas eu vou cobrar bastante coisa, tá, galera? Vou salvar isso aqui para vocês, olha aqui, vou tirar aqui para vocês completarem, para ter para estudar. E era isso. Então, esse material vai estar disponível na aula lá, no ambiente aula. Vocês, na verdade, vocês já estão vendo ele. Eu só não postei ainda porque eu estou acabando o vídeo aula. E na semana que vem a gente tem na outra semana mais uma aula, daí a gente vai configurar uma rede dessas aqui, ó, uma filial. Vamos pegar do exemplo que o professor fez aqui e vamos configurar 4 dessas aqui, ó. E vamos configurar essas 4 aqui, ó. E vamos botar no Cisco Packet Tracer e vamos fazer os testes. Tá? Trocando a máscara de rede, enfim, fazendo toda a situação que precisa. Galera, acho que era isso aí por hoje. Dúvidas, vocês me chamem, eu estarei online para atendê-los. Me chamem pelo WhatsApp, por onde vocês quiserem. Tá? De preferência no WhatsApp. Professor, estou com dúvida. Abrimos uma aula lá e a gente conversa sobre isso, tá? Isso aqui é um conteúdo bem complexo, ele não é muito fácil, tá? Eu passei para o pessoal esse exercício aqui já em 2015 e resolvi replicar ele aqui para vocês, tá? Que eu achei ele, digamos assim, mais fácil de fazer agora, nesse momento de pandemia. Eu tinha uns mais difíceis para a gente fazer presencial, mas eu acho que esse aqui vai ficar mais tranquilo para a gente fazer. Buena, gurizada! Então, bom trabalho a todos. Eu estou corrigindo os trabalhos hoje. Vocês têm até hoje para me entregar o trabalho, né? À meia-noite. E eu começo a corrigir eles amanhã. Um abraço.